Olá, gente querida, irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero lhes encontrar bem em mais esta semana, onde chego até vocês com a história da semana. Essa semana eu não vou contar uma história em si. Nós estamos na semana da Reforma Protestante, onde nós lembramos dos feitos especialmente de Martim Lutero, mas também de outros reformadores que fazem a nossa igreja ser o que era hoje e está como está também nos dias de hoje. Por isso hoje nós queremos falar sobre este tema, sobre a Reforma Protestante, sobre os 4 pilares que sustentam a igreja cristã. Vocês já jogaram este jogo? Ele começa com a estrutura bem firme e conforme vamos tirando as peças, a sua estrutura começa a se abalar, começa a balançar. A cada peça que vamos tirando, a estrutura se torna mais frágil, a tal ponto que não se sustenta mais e cai. A dinâmica do jogo é essa: tirar as peças para que a sua estrutura caia. E o jogo é assim, perde quem derruba toda a estrutura. Já perceberam como quase tudo na vida precisa de algo para sustentar? Uma casa precisa de estrutura para ficar de pé. Um prédio, uma ponte, precisam de pilares, colunas, vigas, fundamentos, senão não se torna uma boa estrutura e corre o risco de cair. A nossa vida precisa de algumas coisas que nos servem de estrutura para nos manter firmes também. Uma criança precisa de uma boa estrutura, família, princípios, fé, amigos, quem sabe. Essas coisas, de uma ou de outra forma, são aquilo que sustentam os edifícios, casas, prédios e nós, pessoas, também. Mas e a igreja cristã? Quais são os pilares que sustentam a igreja cristã? Segundo a Reforma, são 4 pilares: graça, fé, Escritura e Cristo. Enquanto Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a partir dos reformadores, nós acreditamos que estes são os 4 pilares que sustentam a igreja. Sem estes pilares, a igreja perde a sua essência, perde o seu objetivo, se desvia do que realmente importa, deixa de existir. Vamos agora ver mais de perto os 4 pilares da Reforma? O primeiro pilar é a graça. Nesse ponto da graça, nós vemos que nós somos salvos exclusivamente pela graça e fé. A passagem de Efésios 2, 8 e 9 nos diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. A graça é de Deus, e esse ponto nos lembra que nós precisamos de Deus. Nós carecemos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Este ponto nos lembra que nós somos dependentes desse Deus que vem ao nosso encontro com a sua graça, com o seu amor. Não temos nenhum mérito, nada do que fazemos adianta se nós não temos a graça e o amor de Deus.
O segundo ponto da reforma é a fé. E aí nós lemos em Romanos 1,17, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Esse ponto nos lembra que nós precisamos da fé. A fé que nós lá no batismo recebemos, iniciamos na nossa caminhada de fé e precisamos vivenciar e fortalecer ela todos os dias da nossa vida. Como Martim Lutero diz, nós somos batizados e precisamos viver esse batismo todos os dias. A fé é um ponto principal, é um pilar da reforma e é por meio da fé que Deus nos aceita como seus filhos e filhas. O terceiro pilar da reforma é Jesus Cristo. Os textos bíblicos nos ensinam e nos revelam que Jesus ensina a viver a partir da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Somente Jesus Cristo é a fonte da revelação desse amor e dessa graça de Deus. É a partir de Jesus que nós nos aproximamos de Deus e conseguimos conhecer como Deus age na nossa vida, na humanidade. Por isso, o Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6, nos diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Jesus é o caminho que nos conduz até Deus, até a salvação. Por isso, ele é um pilar tão importante da reforma. Ele é o centro da igreja cristã. Por último, e não menos importante, o quarto pilar da reforma é a Escritura. Estudar e meditar nas palavras da Bíblia nos permite conhecer melhor o agir amoroso de Deus através do próprio Jesus Cristo. Ela mesmo nos aponta Jesus Cristo como fonte da revelação da graça e do amor de Deus. A palavra de Colossenses 3, o versículo 16 nos diz que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Palavra que nos orienta a estudar, a ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, os seus ensinamentos, os ensinamentos de Cristo Jesus, que mantém a nossa fé, que nos firmam na fé e na esperança da ressurreição. Por isso, a Escritura também é um pilar central para que a igreja continue viva e atuante. Sem a graça de Deus, sem a fé, sem Jesus e sem as Escrituras, nada seríamos como igreja cristã. Estes são os 4 pilares da reforma, tão importantes para manter a nossa igreja viva, atuante, a nossa igreja com uma boa estrutura. Bom é sabermos que em todos os momentos nós temos um Deus que nos sustenta como igreja cristã e também nos sustenta enquanto pessoas. Um Deus que vem sempre ao nosso encontro e nos mantém firmes e de pé, especialmente em tempos de pandemia como estes que estamos passando. Uma boa semana para você e até a próxima!